Deus querido Pai, Jesus amado Mestre, agradecidos estamos, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de ampliarmos os nossos entendimentos sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. Que essa reunião transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. Bom, a Sueli está falando sobre pressentimento, comentou há pouco tempo sobre anjos de guarda, e nada mais, né? Nós todos temos essa certeza que temos esse amigo espiritual. Nós não fomos colocados aqui na terra, abandonados aqui na terra por Deus e se vira. Nada disso. Deus, né, nos deu a chance de estarmos aqui habitando esse corpo pelo qual nos expressamos nessa escola que é a Terra. A Terra para nós é escola. É escola para a gente. Quando nós mandamos os nossos filhos ou os nossos netos para a escola, eles vão para aprender, se instruir. Deus, quando nos manda para a terra, Ele nos manda para evoluirmos moralmente e intelectualmente. Aquela asa dos anjos, né, pela simbologia católica, né? Asa da sabedoria, asa da moralidade. E nós, enquanto encarnados, precisamos nos esforçar. Nós não podemos passar aqui pela terra em brancas nuvens. Nós não podemos nos acomodar. Cada dia há uma renovação na natureza. Quando o sol surge, não é uma renovação, não é um novo dia que surge. Da mesma forma para nós, nós temos que aproveitar essas oportunidades que estamos tendo para evoluirmos. E como que nós podemos evoluir aqui na Terra? Nos instruindo, sim, lógico. Mas também nos preocupando sempre com a nossa parte moral. Há quantas anos, o que eu tenho feito pelos meus semelhantes? Estou apenas aqui para poluir rios e viver? Eu nasci apenas para comer, beber, dormir e viver apenas? Nada disso. Nós espíritas temos que ter uma visão diferente desse nosso estar aqui na Terra. Nós temos que ver a Terra como uma escola onde nós não podemos perder tempo. Ficarmos de braços cruzados e deixarmos a vida passar. Nada disso. Temos sim que nos preocupar com o nosso aprimoramento e também daqueles que nos cercam, dos nossos semelhantes. Isso aí é uma chance maravilhosa que Deus nos dá. Nós estamos vendo aí em várias frentes, né, de crescimento das pessoas que se dedicam a outras pessoas, e chegou a Celi, e com isso elas estão fazendo a sua parte. Então, cada um de nós temos que ter essa consciência e aproveitarmos essa oportunidade e buscarmos o nosso aprimoramento espiritual sempre. Com vocês, a nossa irmã Sueli, que acaba de chegar. Vamos lá, né, Sueli? Bem, nós estamos no capítulo ainda do Mundo Espírita e dos Espíritos, falando sobre a questão dos pressentimentos. Vimos na penúltima, né? Porque na última nós falamos sobre os mortos e tudo. Então nós vimos na penúltima que os pressentimentos, eles existem, são fatos na nossa vida, mas eles são oferecidos por espíritos bons, espíritos superiores. Nosso espírito de guarda, né? Nosso anjo da guarda, espíritos protetores. Então, esses espíritos jamais vão nos aterrorizar, vão nos dar pressentimentos que a gente não possa suportar. Então, os espíritos inferiores, eles se aproveitam muito de situações, dos nossos medos,
das nossas inseguranças e nos passam algumas coisas que a gente acaba colocando como pressentimentos, situações que nos fazem sofrer, que vão nos aterrorizar. Então, a gente não deve dar importância para aquilo que a gente está pressentindo e que não é uma coisa boa e que esteja nos aterrorizando, porque não é por conta dos espíritos superiores que está acontecendo. E aí nós não podemos dar credibilidade a espíritos inferiores. Pode ser até que eles saibam e que eles possam até estar nos antecipando algumas situações assim, para nos ver sofrer, nos ver aterrorizados. Mas a gente não deve dar importância devida, não. Porque só os espíritos superiores podem saber ao certo aquilo que está reservado para nós, como nós sabemos, mas está no nosso nível de inconsciência, né? Está no nosso esquecimento, porque se nós fôssemos lembrar de tudo o que vai nos acontecer, de todas as escolhas que fizemos, isso atrapalharia a nossa vida na Terra, porque nós temeríamos muitas coisas, perderíamos energia, ficaríamos temerosos e medo enfraquece muito a gente. Então, a gente não deve saber de muitas coisas. Embora tudo que esteja na nossa vida, que está acontecendo, é uma escolha nossa. Já falamos sobre as principais, né, sobre os desígnios. E por conta dessa escolha, fica aí a nossa atitude diante da vida, que é o que vai contar, é onde se apresenta no plano material, na atual encarnação, o livre-arbítrio. Tivemos livre-arbítrio para escolher as coisas, as provas que vamos passar. Mas aqui é que nós vamos escolher como nós vamos vivenciar essas provas. E isso vai fazer toda a diferença para nós. Essa primeira pergunta e pressentimento, se ela já foi, ficando essa aqui. Se as advertências de nossos espíritos protetores têm por único objetivo a conduta moral, ou também a conduta que devemos ter com relação às coisas da vida privada. E eles dizem que tudo está sob a orientação, né, dos espíritos, e eles nos ajudam e nos fazem pressentir tudo aquilo que seja necessário para nós, independentemente de ser algo moral ou material. Eles nos ajudam em tudo. Nós estamos encarnados, nós estamos no mundo e nós trazemos tarefas a cumprir nesse mundo. Então, nós vamos ser bem orientados, bem assistidos em tudo aquilo que for necessário para nós. Eles nos ajudam, sim, nas coisas materiais, nos ajudam a conseguir alcançar aquilo que almejamos e que fazemos a nossa parte, fazemos o nosso esforço para isso, né? Porque tudo que a gente precisa nesse mundo que possa contribuir para a realização das nossas provações e das nossas expiações vai nos ser oferecido. Claro que temos que fazer a nossa parte, né? Diante de todas as dificuldades que a gente enfrenta no mundo, diante de tudo, a gente não pode esquecer que nós não estamos sozinhos aqui. Nós estamos sob a proteção do anjo da guarda, dos espíritos simpáticos, familiares, todos aqueles que estão trabalhando também para que a nossa vida seja vitoriosa aqui, para que a nossa encarnação seja produtiva na escala evolutiva que a gente está tentando alcançar. Então, eles vão nos ajudar em tudo, mas temos que fazer aquilo que está ao nosso alcance fazer. Diante das dificuldades, tudo que se apresenta, a gente tem que pensar e analisar que, primeiro de tudo, a gente tem que procurar o reino de Deus, como está lá em Mateus 6. Mateus 6 fala isso, né, no Evangelho tradicional, que, primeiro de tudo, nós temos que procurar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado. Então, tudo que nós precisarmos, eles vão nos ajudar, se for uma necessidade real, para que a nossa vida transcorra aqui na Terra
dentro do cumprimento daquilo que nós prometemos, das provações e expiações, então eles vão nos ajudar em tudo. Então eles respondem assim: tudo. Eles procuram fazer-vos viver da melhor maneira possível, mas frequentemente fechais os ouvidos às boas advertências e vos tornais infelizes por vossa culpa. Sempre é por nossa culpa, né? É mérito nosso quando a gente alcança uma graça, trabalhamos para isso, nos informamos, né? Estamos aqui abertos a receber, né, a luz do conhecimento, da sabedoria e também da experiência, não só nossa, quanto de outras pessoas. Então, é mérito nosso quando a gente alcança uma coisa boa, é mérito nosso. Mas também é culpa nossa quando as coisas não andam bem. Ah, mas eu faço tudo que está ao meu alcance. Eu trabalho para isso, eu me qualifico, eu faço, mas não consigo realizar as coisas. Pois é. Mas a gente não pode esquecer que isso pode fazer parte da nossa provação e expiação, né? Daquilo que nós temos que resgatar nesse mundo. Às vezes nós jogamos oportunidades fora, né? Quantas vezes nós nos qualificamos em alguma coisa e não damos a mínima para aquilo, largamos para lá, esquecemos da contribuição que a gente pode dar ao mundo, às outras pessoas, ajudar em alguma coisa, que seja um grupinho pequeno, mas a gente pode dar uma contribuição com aquilo que a gente sabe, com aquilo com o qual nós nos qualificamos, mas, no entanto, às vezes a gente não liga, larga para lá, negligencia, né? Fica sendo aquele filho pródigo, né? Que só quer saber de se divertir, de se distrair, de cuidar da própria vida, e depois, quando cai em si, como na parábola, a gente vê que ele retorna ao reino do Pai, ele retorna à casa do Pai. É assim que acontece conosco. Aí, quando nós retornamos à casa do Pai, tem coisa para fazer que a gente deixou lá, né? Tem tarefa a cumprir para a gente poder resgatar o tempo de ausência que nós tivemos, procuramos por nossa conta. Então, é nossa culpa quando às vezes as coisas não dão certo, né? Então, a gente vem para o mundo e não consegue, se qualifica, mas não consegue realizar, não consegue trabalhar naquilo que deseja, não consegue a realização de um sonho, porque faz parte da provação, né? É um resgate, é uma punição pela negligência que tivemos em outras vidas. Então, eles estão sempre a nos ajudar, mas nem sempre a gente consegue tudo o que deseja, ou que pelo menos pensa que deve alcançar, por conta das provações e das expiações. Mas eles nos ajudam sempre naquilo que devemos conseguir, né? Kardec diz assim: os espíritos protetores nos ajudam com os seus conselhos, através da voz da consciência, que fazem falar em nosso íntimo. Mas como nem sempre lhes damos a necessária importância, oferecem-nos outros mais diretos, servindo-se das pessoas que nos cercam. Que cada um examine as diversas circunstâncias, felizes ou infelizes, de sua vida, e verá que em muitas ocasiões recebeu conselhos que nem sempre aproveitou, e que lhes teriam poupado muitos dissabores se os houvessem escutado, né? Então, Deus lança mão de tudo possível, né, para nos alcançar, para nos auxiliar. Às vezes, temos anjos encarnados ao nosso lado, espíritos que estão cumprindo tarefa, que não só ficariam, né, na dimensão espiritual nos ajudando, como se oferecem para reencarnar e nos seguir nesse mundo. Muitas pessoas têm amigos, ou às vezes nem é da família, né, alguém, às vezes é um amigo, é alguém que trabalha na mesma área, que se torna um anjo da guarda dessa pessoa. E muitas vezes de repente ela tem uma tarefa tão importante a cumprir, e outros espíritos reencarnam para auxiliar essa pessoa, né? Mas nós estamos no mundo, né? E somos espíritos devedores, falidos e falíveis, e às vezes não damos importância, né? Quem aqui nunca passou por uma experiência de chegar, às vezes, no final de um problema, assim, e da hora de fazer aquele balanço de tudo que aconteceu,
falar para si mesmo assim, poxa vida, se eu tivesse ouvido fulano, eu tinha me poupado tanta dor, tanto sofrimento, tanto problema. Era só ter dado atenção àquilo que fulano falou comigo. Às vezes, aquela pessoa, né, no início, era aquele anjo encarnado que estava vendo as coisas acontecerem, né, e estava tendo uma visão melhor, claro, se for alguém mais evoluído, tem uma visão mais clara, né, mais cristalina da situação e pode nos ajudar. É um espírito mais elevado. A mesma coisa, quando a gente está do alto, né, de um prédio, né, numa janela no alto, a gente tem uma visão panorâmica das coisas. Nós temos uma visão daquilo que está acontecendo embaixo, que aquele que está lá embaixo não sabe, né, o que está acontecendo. Ele está seguindo por uma via, ele não sabe que lá na frente está tudo engarrafado, que teve um acidente, que está tudo parado, que se ele dobrar à esquerda ou à direita e pegar aí um atalho, alguma coisa, ele pode se livrar daquilo lá. Então, quem está em cima vê, mas quem está lá embaixo não vê. Então, aqueles espíritos que nos auxiliam, aquelas pessoas que estão encarnadas, que nos ajudam, né, que nos dão conselhos, eles estão com uma visão melhor, eles estão mais elevados que nós, estão vendo, né, estão vendo o que pode acontecer, estão tendo o pressentimento de bons espíritos para nos ajudarem e dizer, fulano, não segue por aí que você não vai poder passar, né, ou então vai ser sofrido para você passar, vai por lá que é melhor. Então, a gente não dá importância. Os pressentimentos são para isso, para nos ajudarem, para fazer com que a gente não sofra aquilo que nós temos que não temos que sofrer. Porque o que temos que sofrer, a gente vai sofrer. Vai com um travesseirinho, com um colinho, né, com um abraço, com o apoio de alguém, porque nunca vamos estar abandonados. Mas, se puder ser evitado algum sofrimento para a gente, aqueles que torcem por nós, que nos orientam, que nos aconselham, vão nos ajudar. É o trabalho do pai com o filho, né? É o trabalho do pai com o filho. Nós temos que buscar esse entendimento, né? A gente tem que sempre lembrar daquela passagem de Jesus em Samaria, né? Quando ele chegou e tinha uma mulher no poço, e ele então pediu água para ela, e ela estranhou, porque eles não se falavam, né? Eles não falavam com os samaritanos, né? E os nazarenos, então ela achou estranho, muito menos um homem falar com uma mulher. Mas ele insistiu e ela disse que ela não tinha nada para oferecer para ele, ela não tinha nem como apanhar água dentro daquele poço para ele, né? Foi quando ele falou que se ela bebesse da água que ele tinha para oferecer, que ela nunca mais teria sede. Que a água que ele ofereceria para ela seria água viva e ela nunca mais teria sede. Então nós temos que buscar isso, mas ela tinha que buscar essa água. Não era oferecer pura e simplesmente. A gente tem que batalhar pelas coisas que a gente deseja, né? Então, quando ele falou isso para ela, ela tinha que buscar essa água viva e beber dessa água. Então, nós queremos as coisas muito fáceis para nós, né? Até mesmo os próprios pressentimentos bons que a gente quer para nos livrar de dores e sofrimentos que a gente não tem que passar, até isso a gente quer que venha de graça, mas não vai vir nada de graça. Não vai vir nada sem que a gente faça o nosso esforço. Então, para que a gente tenha condições, né, esteja receptivo a receber pressentimentos dos bons espíritos para nos ajudarem, a gente tem que estar com um ambiente limpo, um ambiente bom, bem intencionado, desejando querer esse encontro com os bons espíritos. Porque com o nosso sentimento poluído, sujo, e sentimentos e coração e pensamentos ruins, não vamos receber nada de bom. A gente só vai receber aquilo que a gente não quer, né? Que são brincadeiras de espíritos zombeteiros, espíritos inferiores, porque a sintonia com o nosso pensamento é que vai nos aproximar do bem ou do mal. Então, precisamos fazer a nossa parte. A gente precisa limpar um pouco o nosso coração dessas coisas do mundo, desses sentimentos ruins. Claro que a gente é magoado, claro que a gente é ofendido. Todo mundo é. E a gente se ofende, se magoa, porque é inferior. Senão, a gente não ia se incomodar com as coisas que as pessoas fazem, né? A gente não ia se importar. Mas nós nos importamos porque nós estamos nesse nível ainda de inferioridade.
Entrando, portanto, saindo desse assunto e entrando no próximo, que tem tudo a ver com a questão da influência dos espíritos, porque os pressentimentos são influências dos espíritos, né? Nós estamos num capítulo aqui que diz: influência dos espíritos sobre os acontecimentos da vida. Esse é o grande problema. A gente não acredita nisso, a gente não se envolve muito com isso, a gente não pensa nisso, mas é o tempo inteiro. Estamos sempre falando aqui, ninguém está sozinho. Ninguém está sozinho. Nós temos o direito de pensar o que a gente quiser. A gente só não tem total liberdade de expressão. Essa não tem. Porque depende muito daquilo que nós vamos falar, se vai ofender, se não vai. Então, se não for para dizer, nós não vamos conseguir dizer. Né? Se não for para que aquilo seja público, a gente não vai conseguir. A gente pode até pensar, porque isso aí ninguém pode nos impedir. Mas, assim como nós não podemos, ou melhor, ninguém pode nos impedir de pensar, ninguém pode, ninguém, nem Deus nos impede de pensar alguma coisa, porque Ele nos deu isso, é atributo da alma o pensamento. Ele só vai nos impedir de concretizar o pensamento, de dar expressão material a isso, se não for para acontecer. Aí ele pode, mas o pensamento não. Então, assim como nós não somos impedidos de pensar, nós não podemos impedir os espíritos de verem os nossos pensamentos, de estarem a par dos nossos pensamentos. Isso a gente não pode impedir. E isso é sério, é muito sério. Porque se nós somos, muitas vezes, impedidos de concretizar aquilo que pensamos, porque o nosso livre-arbítrio é relativo, os espíritos são livres para lerem os nossos pensamentos, para entrarem no nosso arquivo mental. Todos eles são livres para isso, todos. Sendo que os bons vão nos ajudar e os inferiores vão nos atrapalhar. Mas todos eles conhecem os nossos pensamentos. Então, a gente não tem como impedir isso. E isso é muito sério, porque às vezes a gente pensa coisas que depois a gente tem até vergonha de ter pensado aquilo. Só que, olha, aquilo já se tornou público. Ah, mas eu não falei para ninguém. Ah, não precisa. Você não falou para os encarnados. Mas você falou para o universo inteiro. Você disse para o universo inteiro. Todo o universo conhece o que você pensou. Todo o universo. Então, é a maior arma que nós temos. É essa, é a do pensamento. Né? Nós podemos construir e destruir com o nosso pensamento. E são destruições seríssimas, como construções majestosas com o nosso pensamento. É a grande arma que nós temos. E a influência dos espíritos sobre os acontecimentos da vida, isso ocorre por conta da sintonia do nosso pensamento. Então, pensar algo ruim e não contar para ninguém, não estamos livres desse pensamento, está aí se espalhando pelo mundo e alcançando mentes em desalinho igualzinho a nós. É por isso que quando a gente fala que a pena de morte, por exemplo, não livra a sociedade do criminoso, não livra. Só tirou o corpo dele. Ele continua se ligando aos pensamentos de todos aqueles que estão na sintonia dele e fazendo praticar o que ele, por conta da falta do corpo, não pode mais, ele vai intuir outro a fazer. Então, enquanto ele tirava a vida de um, ele tira de um sem número de pessoas com a influência do pensamento dele. Então, uma sociedade não fica livre de um criminoso porque tirou o corpo desse criminoso do mundo, né? Porque o corpo não matava ninguém, quem matava era a inteligência, a alma que fazia o mal, e essa continua, e mais livre do que antes, quando estava no corpo limitado pela organização física, né? Continua muito mais livre. Então, o nosso pensamento
é assim o grande responsável por tudo que acontece na nossa vida. Até porque ele que alicerça as nossas ações. Ninguém fala, eu fiz isso sem pensar. Não, você não pensou bem. Você não refletiu, mas pensou. Você só não se deu tempo de refletir, de pensar melhor sobre o que fez. Mas pensou, senão não realizaria. Porque a ação é alicerçada pelo pensamento. Então, a gente sempre pensa. Então, nesse capítulo, a influência dos espíritos sobre os acontecimentos da vida estará, todas essas influências estarão ligadas à sintonia do nosso pensamento aqui na Terra. Kardec pergunta, os espíritos exercem influência sobre os acontecimentos da vida? E eles respondem, seguramente, porque são eles que te aconselham, né? Os espíritos nos aconselham, os espíritos nos intuem as coisas. Mas a gente não faz nada por nós? Claro que faz, nós temos livre-arbítrio. Se nós não tivéssemos o livre-arbítrio e estivéssemos só sob a influência deles, nós não erraríamos, porque aí Deus não permitiria que um mau espírito nos levasse a um desfecho ruim, se nós não pudermos evitar. É o que acontece com o reino animal e da inteligência inferior. Eles não têm livre-arbítrio, eles são guiados pelos instintos e pelos espíritos que se encarregam desse reino. Então, um animal, ele não erra, ele não tem erro, ele não erra nunca. Então, no reino hominal, a gente erra porque nós temos, junto com o instinto e a inteligência, a razão sem limites. E a razão, ela está também, né, na razão da nossa evolução. E aí, não tem jeito, vai ter erro. Então, eles respondem, sim, mas, seguramente, pois te aconselho. Aí, Kardec torna desenvolver, né, desdobra essa questão assim. Exercem essa influência de uma maneira além dos pensamentos que sugerem, ou seja, tem uma ação direta sobre a realização das coisas. Aí a gente fica logo pensando no destino, né? Se são eles que dirigem nosso pensamento, que nos aconselham, então é destino. Não é destino. Destino é algo traçado que vai acontecer. E aqui são orientações. Da mesma maneira que um pai e uma mãe, eles não podem traçar destino para os filhos. Quem pode? Não pode. Né? Os filhos estão sob a guarda deles até que o raciocínio se desenvolva, que eles cresçam, né? Que o livre-arbítrio vai aos poucos se desenvolvendo. Agora, quando esses filhos entram na adolescência, ainda que estejam sob a guarda dos pais, os pais já não podem mais traçar nada para eles. Eles têm vontade, eles têm livre-arbítrio, eles vão fazer e acontecer de acordo com aquilo que eles querem. Por isso que a orientação tem que começar muito cedo, naquele período ainda que eles estão sob a dependência dos pais. Porque o raciocínio não está totalmente desenvolvido, né? A parte do cérebro responsável por isso ainda não está totalmente desenvolvida. Então, eles não têm capacidade ainda de pensar por conta própria. E nesse período é que a gente tem que começar a tolir certas coisas, a dar limites, muitos limites, com muito amor, mas muitos limites, porque depois não consegue mais. Então, a gente não consegue traçar destino para os nossos filhos. Então, nós não temos destino traçado por Deus para nós. Nós temos desígnios de Deus, né, e um livre-arbítrio relativo, limitado à vontade do Pai. Mas nada que impeça que a gente use aí, né, a liberdade de pensamento e de expressão para o bem. Nada desse sentido vai ser impedido. Kardec tem um comentário sobre essa resposta. Quando ele pergunta se ele exerce, né, essa influência toda, tem uma ação então direta na realização das coisas, eles respondem assim, sim, começam afirmando, sim, mas não agem nunca fora das leis naturais.
Está vendo? Não há derrogação da lei na natureza, não há. Nem Deus faz isso. Ele pode que ele que criou, mas ele não vai fazer. Porque se tudo que ele criou está perfeito, está funcionando perfeitamente, não tem como derrogar essa lei. Derrogação de lei da natureza. Então, eles vão agir, mas sempre, né, sob a influência dessas leis naturais. Kardec, então, comenta assim: pensamos erradamente que a ação dos espíritos só deve manifestar-se por fenômenos extraordinários. Né? Então, a gente até pensa, né, isso, né? Nós estamos aqui nessa casa, temos a dimensão material e a dimensão espiritual interagindo aqui nesse ambiente. Os que estão em sintonia inferior estão recebendo influências inferiores, porque também tem essas influências aqui, nesse espaço. Os espíritos são livres para entrar e ouvir, né, a evangelização. Temos a influência dos espíritos superiores, que estão também se ligando àqueles que estão bem sintonizados e auxiliando. Tudo isso está acontecendo aqui, mas nada de extraordinário. Nada de extraordinário. Todo mundo sabe que isso ocorre aqui. Né? Muitas vezes, já em casa, um espírito nos intui a vir. Às vezes a pessoa chega aqui, na hora de conversar com a gente, fala assim: gente, eu não sei o que me trouxe aqui hoje. Me deu uma vontade de vir. Eu nem estou acostumada a vir e tal, mas hoje me deu vontade de vir. Né? Passei na frente do centro, que não é nenhum lugar que eu passo muito, e me deu vontade de entrar. Quer dizer, essas coisas não acontecem por acaso. Essa pessoa já desde casa ou do trabalho, ela já está sendo direcionada para algo que vai auxiliá-la, que vai ajudá-la. Ou é o anjo da guarda, ou é um espírito protetor, alguém vai colaborar com ela. Né? Então, não vamos... Aí todo mundo que está aqui sabe que recebe a influência boa. Nós temos a transmissão fluídica e magnética do passe coletivo, que muitas vezes as pessoas pensam: ah, mas esse passe, eu queria aquele passe individual, aquele passe que quando eu entrava lá, sentava e vinha aquela pessoa e cuidava só de mim. Você tem alguém cuidando só de você. Né? Com certeza, nós temos alguém cuidando só de nós também no passe coletivo. Porque nós temos uma equipe espiritual enorme trabalhando. Né? E muito mais eficientemente, digamos assim, nos transmitindo o fluido direto deles. Retirando dos encarnados a parte fluídica e magnética, né, que a parte espiritual necessita, tirando daqueles que oferecem, né, o mesmo que acontece naquele passe individual, acontece no passe coletivo, é a mesma coisa. A única diferença é que o médium ia de pessoa para pessoa, assim, e dava um pouco mais de confiança, talvez. Mas era o tratamento, o resultado era importante, como esse é importante. Às vezes até mais esse, né? O coletivo é até mais importante, é mais eficiente, porque nós não estamos recebendo, né, nada que possa tirar a nossa atenção. Muitas vezes a pessoa tira a atenção do outro, né, que está em prece, que está ali meditando e orando, às vezes encosta, já corta, a pessoa já leva aquele susto, acontece de encostar. Outras pessoas já querem esse contato físico, o que não é aconselhado, porque o passe fluídico e magnético, ele não alcança o corpo físico. Ele alcança os fluidos do perispírito. Então, não há necessidade de tocar a pessoa para isso. Porque nós não estamos curando corpos, nem almas, nem nada. Estamos apenas fazendo uma transmissão fluídica, né, e magnética também para aquela pessoa. Então, nesse passe coletivo, o passe que acontece aqui, que acontece nos grandes centros, com uma quantidade muito grande de pessoas, então esse passe ele é extremamente eficiente, porque os médiuns ficam em prece oferecendo seus fluidos, né, seu magnetismo, seu fluido, e os fluidos espirituais, curadores, aqueles que os espíritos trazem
com o fluido cósmico universal modificado para fazer a transferência, né, e a substituição de células doentes por células saudáveis naqueles que já estão merecendo, isso acontece por conta dos espíritos. Não são os médicos que fazem isso, né, são os espíritos. Então, nós não vemos isso. Isso não acontece de uma forma espetacular e extraordinária para a gente assistir, mas está acontecendo. Isso acontece desde a hora que a gente entra aqui e às vezes nos acompanha depois que a gente vai embora para casa, dependendo da necessidade de cada um. Então a gente não vê isso acontecer, mas acontece. Se fôssemos videntes, veríamos a ação desses espíritos em cada pessoa, em cada um que aqui se encontre, e também a ação desses espíritos com aqueles que estão em nossos pensamentos. Quando a gente pensa que é o passe à distância, quando a gente pensa neles, eles recebem os frutos, porque os espíritos vão ajudá-los, vão socorrê-los sempre. Então, quando a gente fala que os fenômenos não acontecem espetacularmente, né? Uma pessoa não precisa falar sozinha, não precisa se jogar no chão, né? Não precisa gritar ali no meio da rua, para ela estar recebendo uma influência espiritual, não. Mesmo que ela esteja quietinha, no silêncio dela, ela está sendo influenciada pelos espíritos. Então, como Kardec diz claramente aqui, pensamos erradamente que a ação dos espíritos só deve manifestar-se por fenômenos extraordinários. Não é assim, né? Desejaríamos que viesse em nosso auxílio através de milagres e sempre os representamos armados de uma varinha mágica, né? Não tem varinha de condão nenhuma, não tem não, né? As fadinhas, elas só existem com aquela varinha de condão nas historinhas, mas as fadas existem como bons espíritos que nos ajudam, que nos auxiliam, mas não precisa de varinha de condão, né? Não precisa disso. Eles estão, tanto que nós passamos lá para trás, nós vimos que toda aquela parte da mitologia grega, dos deuses, né, daqueles que protegem as artes e tudo, isso tudo vem por conta dos espíritos que trabalham nessas áreas. Então, todas as historinhas, né, para crianças, histórias em quadrinhos, elas têm sempre um fundo, né, uma moral verdadeira, porque tratam da obediência e da desobediência, né, do fazer certo e do fazer errado, das causas e dos efeitos de cada ação, e também da ajuda, né? Como nós vemos na Branca de Neve, que mordeu aquela maçãzinha e ficou envenenada. Mas aquilo ali, ela teve o príncipe que veio despertá-la, com uma bela adormecida também. Isso nós temos na nossa vida, esses príncipes e essas princesas, porque eles são espíritos bons, que nos ajudam, né? Que nos tiram da letargia, muitas vezes, em que nós nos encontramos. Então, são espíritos, eu amo historinha infantil, adoro filme infantil. Né? Nesse ponto, as minhas netinhas vão estar bem, porque elas vão ter companhia para assistir esses filmes que eu adoro e contar história. Eu amo contar história, adoro contar história, né? Então a gente vê essas histórias infantis, todas elas acabam bem. Por pior que seja, até o lobo, que numa das versões da Chapeuzinho Vermelho comeu a vovozinha, literalmente, engoliu a vovozinha, ele teve a barriga aberta e a vovozinha saiu viva. Quer dizer, até esse terror aí, numa das versões, que não são todas as versões que acontece isso, né? Tem umas que não, que ele só assusta a vovozinha e o caçador chega e mata o lobo antes que ele pegue a vovó e antes que ele pegue a Chapeuzinho Vermelho. Então tem várias versões, né? Mas ainda aquela mais terrível, que é aquela que ele engole a vovozinha e depois a barriga dele é aberta, a vovozinha sai. Quer dizer, nessas historinhas sempre acaba bem. Mas isso não é bem assim. É sim. Tudo no final dá certo. Na nossa vida também. Tudo no final vai dar certo. Isso é regra. Por que isso? Mas eu não estou dizendo que é nessa encarnação. Eu não estou dizendo que é agora. Nós somos imortais porque é pressa.
Por que a pressa? O melhor da festa não é esperar por ela? Então, por que correr nesse período que as coisas não estão dando certo, que as coisas estão nos fazendo sofrer, como a gente está aprendendo? Como a gente está crescendo nesse período? E muitas vezes aquela encarnação que não está dando certo e acaba não dando certo, mas acabou só essa. Teremos muitas outras. E se não deu certo ainda, porque não chegou no fim? Porque no fim, tudo vai dar certo. Porque nós fomos criados para a liberdade e para a felicidade. Nós não fomos criados para sofrer. Porque Deus é o bem supremo. Por que Ele criaria um filho para sofrer? Claro que não. O sofrimento vem por conta do mau uso do livre-arbítrio. Por conta da influência de espírito inferior que a gente não liga e deixa chegar. O sofrimento vem por conta disso. Então, muitas vezes, precisamos de encarnações e encarnações para aprender isso. Aí demora a curar, demora a dar certo. Eu não sei por quanto tempo a Branca de Neve ficou lá presa, aquela outra, a Bela Adormecida ficou presa na torre. Eu não sei por quanto tempo, né? Quem é a Bela Adormecida? Rapunzel ficou na torre, mas teve a Bela Adormecida também, né? Que dormiu por anos e anos e anos, até que aparecesse o príncipe para dar o beijo, para despertar a Bela Adormecida, não é? Então, eu não sei por quanto tempo ela dormiu. E às vezes a gente dorme por várias encarnações, mas vai aparecer um momento em que a gente vai ser despertado pelo príncipe. O príncipe é o bem. O príncipe é a metáfora do bem e do belo, não é? O príncipe e a princesa, eles metaforizam isso. É a figura do bem e do belo. Então, isso também vai acontecer conosco, né? Nós vamos ser despertados pelo bem e pelo belo, porque foi para isso que a gente foi criado. Agora, quanto tempo nós vamos demorar, também não sei, não é? Também não sei quanto tempo a gente vai demorar. Alice, no País das Maravilhas, ficou lá sofrendo, passando, encarando o bem, encarando o mal, não sei quanto tempo também, até que ela, de volta ao mundo real, ela tomou uma decisão, né? Ela não casou. Ela tomou uma decisão e dispensou o noivo rico na festa de noivado. Então, olha só, quer dizer, todas essas histórias, releem essas histórias, elas trazem ensinamentos maravilhosos, né? Elas trazem muita sabedoria. A figura, aquele movimento é para criança, mas a moral não é para criança, ela nem entende isso. É para nós que estamos ali. Então, todas as histórias, tudo que existe é para nos ajudar. Mas a gente tem que compreender que muitas vezes essa ajuda, ela chega e a gente não vê, então a cura demora. A melhora demora muito, né? A acontecer. Eu não sei por quanto tempo João e Maria também ficaram presinhos lá, né? Engordando para serem depois devorados pela bruxa. Mas eles foram soltos. Eles não foram devorados. Eles foram soltos. Eles conseguiram voltar para casa, né? Então, qual é a história que acaba mal? Nenhuma. Não tem. Todas elas acabam muito bem. Então, todas as histórias nossas também vão acabar muito bem. Todas vão acabar muito bem, porque nós viemos para esse mundo trazendo provações e expiações para fazer a cura, a redenção de algum erro. E quando fazemos isso, é um final feliz que a gente tem, que muitas vezes vem através da dor e do sofrimento, mas tem final feliz. Mas assim não é, e eis porque a sua intervenção não existe, quer dizer, não há nada milagroso, né? Assim não é milagre. E eis porque a sua intervenção nos parece oculta, e o que faz pelo seu concurso nos parece inteiramente natural. Então, é assim que tem que ser. A intervenção dos espíritos, ela é oculta,
para nos dar a impressão de que estamos ali tomando todas as rédeas da nossa vida. Estamos, é verdade, mas sob a orientação dos bons. Assim, por exemplo, eles provocarão o encontro de duas pessoas, a que parece dar-se por acaso. Quantas vezes a gente comenta isso aqui, né? Inspirarão a alguém o pensamento de passar por tal ou tal lugar, chamarão sua atenção para determinado ponto, se isso pode conduzir ao resultado que desejam, de tal maneira que o homem, não julgando seguir senão os seus próprios impulsos, conserva sempre o seu livre-arbítrio. Eles sempre vão interferir, não tem como. Porque no início, como falamos, não há como esconder os nossos pensamentos dos espíritos. Eles sabem de tudo, eles veem tudo. Agora, os maus só vão atuar se nós abrirmos portas para eles com a sintonia inferior. Do contrário, eles não vão atuar. Eles não vão nos atrapalhar. Só os bons vão nos auxiliar. Isso é fato. Deus seria injusto se fosse diferente, mas não é. É assim mesmo que acontece. Tendo os espíritos ação sobre a matéria, podem provocar certos efeitos com o fim de produzir um acontecimento. Eles podem criar uma coisa, um fato, né, um acontecimento para a gente. Por exemplo, um homem deve perecer. Sobe então em uma escada. Esta se quebra e ele morre. Foram os espíritos que fizeram quebrar a escada para que se cumpra o destino desse homem. Então vamos pensar, ele tinha que perecer de uma forma trágica, porque é uma tragédia, né? Você cair, é um tombo, é uma morte trágica. Se nós falamos um pouquinho antes que não existe derrogação da lei da natureza, isso seria uma derrogação da lei. Eles quebrarem uma escada para o outro cair e morrer. Bom, isso aí, né? Com um amigo desse, ninguém precisa de inimigo, né? E sem contar que um anjo da guarda pode fazer isso. Ah, eu não quero esse anjo da guarda. Quem vai querer? Né? Então, vocês acham o quê? Que eles podem quebrar a escada? Podem, mas vão fazer? Não, não vão fazer. Olha o que os espíritos respondem. É bem verdade que os espíritos têm influência sobre a matéria, mas para o cumprimento das leis da natureza e não para as derrogar, fazendo surgir em determinado ponto um acontecimento inesperado e contrário a essas leis. Vendo? Eles não vão fazer isso, eles não vão derrogar uma lei, não vão fazer um acontecimento, né, ser gerado se aquilo não tiver na ordem natural das coisas. Eles não vão fazer. Podem, mas não vão fazer, porque seria uma derrogação da lei. No exemplo que citas, a escada se quebra porque está carunchada, quer dizer, está quebrada, já está ruim. Ou não era bastante forte para suportar o peso do homem. Se estivesse no destino desse homem morrer dessa maneira, olha só, olha o tempo verbal aí no futuro do subjuntivo. Se estivesse, a gente não sabe se está, né? Então é o da dúvida, ó. No exemplo que citas, a escada já está com problema, né? Então, se estivesse no destino desse homem morrer dessa maneira, eles lhe inspirariam o pensamento de subir na escada que deveria quebrar-se com o seu peso. E sua morte se daria por um motivo natural, sem necessidade de um milagre para isso acontecer. É justo? Claro que é justo. Ele tem que ir. Ele tem que voltar para casa. Não é? Ele tem que ir embora. Ele escolheu isso. Ele escolheu essa morte trágica. Ele tem que ir. Então, o seu próprio anjo da guarda poderá direcioná-lo para a escada que vai quebrar. Porque ele precisa ir. Isso me lembra
aquela historinha de um jovem que ele passou por um templo e foi pedir ajuda a um mestre budista para guiá-lo no seu caminho, né, para lhe dar luz e tudo. Então, ele passou, o mestre ensinou um mantra a ele, que era para ele ir falando, repetindo aquele mantra no seu caminho, quando ele saísse dali. E assim foi. Aí, o discípulo que estava lá, entrou e o mestre disse para ele, falou assim, esse rapaz vai ser assaltado lá na esquina e vai morrer. Ele falou, mas mestre, e o senhor deixou isso acontecer? O senhor não evitou? Por que não deixou o rapaz aqui? Ainda foi ensinando, ele ensinou ele a ditar um mantra. Ele falou, pois é, eu ensinei ele a ditar um mantra que vai auxiliá-lo na sua jornada, mas está na história dele, né? Está no caminho dele, essa morte trágica que ele escolheu. Então, isso vai acontecer daqui a pouco. E ele foi ditando aquele mantra que vai auxiliá-lo na sua passagem, né? Então, isso é natural para todos, né? É comum, é natural. Nós é que vemos, né, a partida da Terra com essa dor, com esse sofrimento, com esse terror. A gente não consegue entender que aquele que está num outro continente, num outro país, ele vai retornar para casa, ou a gente vai querer que ele fique lá para sempre. Não, ele vai retornar para casa. Então, a gente tem que entender que as coisas acontecem no tempo que elas têm que acontecer. Tudo tem seu tempo certinho para acontecer. Nada vai acontecer antes da hora sem que a gente ponha o nosso dedinho torto lá, né? Quando nós fazemos uma festa errada, aí tudo bem, as coisas não vão sair bem. Então, a gente pode até partir antes da hora. Fora isso, não. Aconteça o que acontecer, nós vamos no nosso momento certinho. Para nosso dever de casa, vai ficar aqui a 527 e seguintes, né? Dever de casa. 527 e seguintes. Então, a gente vai vendo sobre essa questão da influência dos espíritos, e isso é muito, mas muito importante no nosso conhecimento. Vai nos ajudar a acertar muito mais na nossa vida. Então, muita paz para todos, que continuemos estudando a doutrina, que vale a pena, e vocês já têm provas disso, com certeza que vale a pena. Muita paz para todos.